que é diretora do PROCON, e também o Maicon Baltazar, que é chefe do PROCON. O assunto, nós vamos tratar hoje daquele tema levantado lá na Câmara de Vereadores, mais uma vez, sobre a questão dos fios que estão soltos nas ruas aqui de Brusque, ficam pendurados sobre as calçadas, e na Câmara a gente viu um alerta relacionado a um fato que ocorreu em Anápolis, no interior de Goiás, onde uma criança de 10 anos, um menino de 10 anos, acabou sofrendo um choque elétrico por conta de ter encostado num desses fios. Como a situação aqui em Brusque continua em alguns pontos também acontecendo isso, depois de um trabalho do PROCON, em parceria com a Celeste, que a Raquel até vai confirmar isso, né? De ter feito uma limpeza, digamos assim, despoluído a parte aérea da cidade por conta desses fios. E um outro tema que a gente vai levantar aqui também é esse convênio entre o Poder Judiciário, o Juizado Especial e o próprio PROCON, de resolução, de encaminhamento de resoluções de conflitos aí dentro das negociações do comércio, enfim, de alguma situação que ocorreu com você, essa facilidade que o PROCON coloca para que o cliente, para que o usuário, o cidadão de Brusque possa utilizar essa ferramenta que o PROCON e o Judiciário resolveram fazer uma parceria para a resolução de problemas, de conflitos dentro dessa ação de cliente mais vendedor, mais empresa. Bem, bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Bom dia, Dirley, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui novamente conversando a respeito do PROCON. Maicon Baltazar, tudo bem, Maicon? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia aos ouvintes também. Estamos aqui para trazer resposta para nossas perguntas também, as perguntas dos ouvintes, perguntas do todos estiverem aqui. Muito bem. Aqui. Ô, Raquel, eu lembro que uma das últimas vezes que você esteve aqui no programa, você veio pelo menos outras duas para falar sobre esse processo que o PROCON e as empresas que utilizam esses fios, juntamente com a Celeste, que começaram um programa de retirada desses fios. E a gente viu aí toneladas, inclusive pessoas filmando e registrando no Santa Terezinha, aqui na 1º de Maio, a Zambuja, aqui bem próximo da Rádio Cidade, inclusive na Getúlio Vargas, né? O que ocorreu com esse programa? Ele finalizou a parceria? Já foi na avaliação do PROCON retirado tudo aquilo que estava em excesso ou não? Vamos lá. Bem, então, a operação Limpa Fio, Limpa Poste, ela iniciou ano passado, né? No mês 7, e a gente ano passado fizemos assim um trabalho mais específico com relação à retirada dos fios. E aí, esses fios, eles estão armazenados lá no setor de obras. Nós temos aproximadamente de 3 a 4 toneladas de fios obsoletos. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente tem que descartar esse fio para que a gente possa dar continuidade e retirar das outras ruas esses fios obsoletos. Só que a gente tem, como é que eu vou te falar? A gente tem feito só a retirada dos fios obsoletos. O que eu quero implantar agora nas próximas limpa-postes? Eu quero fazer com que tudo fique certo, de acordo com a Lei 241. Então, o vereador Jean Pirola, quando falou a respeito, né, que o PROCON tem que ser mais efetivo, ele precisa caprichar mais na multa, realmente, né? O PROCON, ele tem feito agora um trabalho mais ostensivo com relação aos fios. Nós começamos esse trabalho ano passado. Esse ano a gente já emitiu umas 4 multas. Por quê? O que fica difícil para nós? A identificação da empresa. Então, nós temos um canal de comunicação, depois eu vou passar o número do celular, que é o cidadão, que é o nosso maior fiscal. Então, ele tira a foto e ele encaminha para esse número a demanda da fiação. Aí o PROCON vai até o local fazer a fiscalização
e tem que identificar a empresa, qual é o fio, a quem pertence aquele fio. Quando a gente consegue identificar, beleza, aí a gente intima a empresa, mas assim, imediatamente ela já vai e recolhe, né? Tem acontecido isso quase todos os dias, sabe? Então a gente identificou a empresa, pode ser até à noite, né? Então eu me lembro que teve uma demanda daquele vereador, depois eu vou lembrar o nome dele. Ele pediu para mim, foi identificado o fio da Unifique, pois a Unifique foi lá, era de noite, assim, tiraram tudo, sabe? Então as empresas têm sido muito prestativas com relação ao recolhimento dos fios. Porém, ainda tem muito a melhorar. Muito a melhorar. Por quê? As empresas, elas têm terceirizados. E aí a pessoa pensa assim, fiz a minha parte, vou deixar aqui do jeito que tá mesmo, que o outro vem depois e arruma. Mas não vem e não arruma, entendeu? Então a gente passa por esse problema, por esse transtorno. E é um trabalho assim de formiguinha, né? Tem fio solto aqui, tem fio solto ali, vamos notificar. É um trabalho que vai demorar um pouco tempo também, porque pensar que são fios ali de 30, 40 anos, e de fato, como a doutora Raquel mencionou, não são fios que a gente não consegue identificar de qual empresa aqueles fios. Então, como é que a gente vai gerar uma multa para penalizar aquela empresa que a gente não sabe de qual empresa aqueles fios? Entende? Esse é um trabalho bastante... E retirar esse fio não pode? A lei não permite isso? Se não está identificado... Não pode, se ele está atrapalhando, não pode ir lá e retirar. Uma fibra ótica, passar o alicate, tirar lá e... Sim, até a gente acaba pode, fazendo. Mas o PROCON não pode fazer isso, né? E a quem caberia? Então a gente precisa conversar agora. Até isso que eu tô até pensando em fazer, até conversei ontem com o prefeito, que a gente... É sábado, né? Sábado. A gente esteve na comunidade, lá na Águas Claras, para verificar alguém para que possa fazer a retirada desse fio. É isso que a gente quer. Mas antes de avisar as empresas, olha... Sim, avisar a empresa, sim. As empresas estão cadastradas lá no PROCON, né? Então, olha, a partir de tal dia nós vamos... Não está identificado, vamos lá e vamos cortar isso. Porque daí que não está identificado, na realidade a responsabilidade é da Celesc. Certo. Né? É da Celesc. Então essa questão da operação limpa posta, aquela operação que eu digo, aquela mega operação que é feita, acho que está falando a cada 15 dias, né? Sim. Que aí faz uma blitz numa rua só e faz a limpeza. Então o que está barrando hoje é essa questão de acúmulo de fios recolhidos na obras. Mas esses fios que estão lá recolhidos na obras, eles não podem ser destruídos, enfim, encaminhados para que vocês possam fazer a abertura, hoje vamos fazer mais uma operação daquela na Pedro Vera, que seja, numa rua dessa. Até para que essa operação tenha continuidade? Sim, não são fios reciclados? Na realidade a operação não teve continuidade porque eu fiquei doente, né? Então a gente precisou dar uma parada, não foi da minha vontade, mas agora logo a gente vai continuar. E é isso que eu conversei com as empresas. O que eu quero? De todas as ruas que nós fizemos, eu até conversei com eles, a gente fez uma reunião dia 8/8 lá no PROCON. Se você for olhar, qual é a rua que está bonita? Nenhuma. Eu disse para eles, até a gente pode começar a fazer a limpa poste de novo, então não é isso que eu quero. Eu não quero só recolher fio morto. Eu quero deixar tudo bonito. Então, nós temos uma lei, a Lei 241 de 2015. Essa lei é perfeita. Ela explica tudo, a altura. E é isso que eu quero implantar. A altura do fio, a altura na entrada de casas, na entrada de empresas, está tudo especificado. E a empresa de telefonia, ela não conhece essa lei. Então, nós fizemos essa reunião dia 8 para eu apresentar para eles essa lei, para que a gente faça de agora em diante, um trabalho diferente, não só retirando os fios obsoletos, mas adequando os fios que estão ali. Então, nem que a gente demorar 3, 4, 5 dias numa mesma rua, mas é isso que a gente vai fazer. O problema é a fiscalização, né? O PROCON tem equipe para fiscalizar esse tipo de ato? Não tem. Não tem. Vai ter. Aí você vai ter que contar com a disciplina das empresas. Sim.
de elas obedecerem o que diz a lei. O grupo ali que a gente tem, um grupo ele foi criado em 2015. Então, como a gente faz a notificação? Sempre, né? Quando o consumidor, a gente mesmo vai ali fiscalizar, fala, tem uma quantidade de fio que foi descartada ali irregularmente. A gente pega e notifica as empresas ali no grupo do WhatsApp. Então, fala, as empresa 1 ou 2 tem fios aqui naquela rua. Então, eles vão verificar se de fato aqueles fios são deles para fazer o recolhimento. Né? Então, nesse aspecto, as empresas têm sido parceiras do PROCON? Sim. Tem sido, sim. Né? É assim, ó, e aí depois eles fazem eles vão até o local, eles fazem a retirada e depois fazem a devolutiva, né? Trazem a foto, ó, recolhido. Então, as empresas têm sido muito parceiras, né? O problema, Dirley, é a identificação desses fios, que nem às vezes a própria Celesc não sabe. Então é isso que a gente quer agora, né? Fazer um trabalho para poder cortar esse fio. Porque assim, ó, até nós, quando vamos fazer a fiscalização, quem vai? Eu, o Maicon, a Manuela, que é a nossa, trabalha lá conosco, o André. A gente faz essa fiscalização, mas a gente tem medo, porque se o fio estiver energizado, né? Lembra que a primeira fiscalização que a gente foi fazer lá quando você entrou, que a gente entrou ali no meio do fio, ali na Santa Terezinha, depois de falar, aquele fio tá energizado. Então, o risco que a gente sofreu ali. A gente não sabe, a gente, né, não tem esse conhecimento. Então, esse conhecimento a gente vai buscar para ter uma fiscalização mais efetiva. Doutora Reca, o senhor tem uma previsão de que, de repente, quando é que a gente pode ter de volta uma operação limpa-poste dessa? Sim, mais ou menos. A gente até já estava já que queríamos fazer, o problema é a chuva, né? Sim. Só chove. Todas as vezes que a gente já mandou ofício, a gente cancela. Porque geralmente tem que ser sexta-feira. E também agora, Rodrigo, a gente tem também um agravante, porque todas as cidades começaram no limpa-fio, no limpa-poste. Todas as cidades de Santa Catarina. Então as empresas têm, olha, essa sexta-feira agora eu não posso, que eu tenho que ir ali para Balneário, eu tenho que ir para Itajaí, entendeu? Então eles também têm feito só recolhido os fios obsoletos. A cidade que tem feito tudo certinho, que como é o que eu quero fazer, o meu ideal, né? É a cidade de Jaraguá do Sul. Né? Mas a gente vai copiar e vai fazer, vai dar certo. Então tá, exemplos bons têm que ser copiados, né? Isso aí. Bom, eu vou fazer um intervalo, mas eu estava tentando achar aqui, não achei. Eu vi uma foto que foi mandada pelo ouvinte. Eu tentei aqui buscar nas mídias do Rádio Revista, mas eu acho que o pessoal apagou. Eu vi uma foto que mandou um ouvinte, e inclusive o Valdomiro, foi semana passada. Eu pedi pro Valdomiro dar um zoom, alguém deu um zoom na foto, onde tinha uma identificação dessa. A identificação estava praticamente apagada, você não conseguia identificar a identificação. Sim. Possível. É bem então, complicado. Eu acho que tem que começar até a padronizar também, eu não sei se é padrão. Não, mas quando foi instalado os fios, eles tinham esse padrão, eles eram identificados. Tem aquela plaquinha amarela? Isso, tem a placa amarela, mas no próprio fio tinha identificação. Só que aquele fio tem 30, 40 anos, então de gás de sol, chuva, vai acabar apagando, mas essa plaquinha amarela já, como é que é a letrinha lá? Como é que é? Não, é uma plaquinha que tem uma marca da empresa. Então, não sei. Mas aí... tem ali, mostra ali pra gente ver. Mostra ali pra ver se dá pra... Sim. Porque de fato eu fiquei, me surpreendeu a imagem. Eu ainda perguntei, bom, se é essa a identificação que tem, não tem como identificar. Não dá para apontar quem é o responsável, por exemplo, por essa fiação ali, olha. GVT. É possível. Dá um zoom ali, dá um zoom. GVT? Onde é que tá vendo GVT? É a logomarca da GVT ali embaixo quebrada. Logomarca. Então que hoje é vivo. Tá. Então, lá é a logomarca. Bom, agora... São cabos metálicos. Isso nem é mais usado, inclusive, porque hoje em dia a telefonia não transita mais por cabo metálico. E aí a dificuldade do descarte. Entende? Cabo metálico não tem... Não, tudo por fibra hoje. Vamos fazer um intervalo, depois a gente retorna. Então, o Rodrigo identificou aí. Cabo da GVT. Não existe mais. Não existe mais. Alguém assumiu o lugar dela. Né? A Vivo. A Vivo. E essa parceria, Raquel e Maicon, com o Poder Judiciário, parceria que, se não me falha a memória, foi feita o ano passado. Sim. Vai fazer um ano agora no mês de outubro. 24 de outubro. Olha, tá vendo? Vai fazer um ano agora. Olha como passa rápido o tempo, né? Essa verdade. parceria com o Poder Judiciário,
E eu falava com vocês ali fora antes de entrar, e aí a gente começa a imaginar o seguinte, é verdade, né? Como que você vai, por exemplo, o cidadão, o consumidor, que faz uma compra de algum produto aí de R$ 150, digamos, e deu falha, devolveu e começa o embrólio, vai pro Procon, chama a empresa não resolve, aí tem que correr atrás de um advogado, né? Complicado isso. Então essa parceria, viu, meu amigo, minha amiga, cidadão e cidadã, é uma parceria que vai facilitar a sua vida, é isso, Raquel? Isso mesmo. Então, o consumidor, quando ele procura o Procon e abre a reclamação contra o fornecedor, ele já tem todo o processo dele administrativo está pronto, né? Então tem a nota fiscal, tem o documento pessoal dele, tem toda a documentação necessária. E essa documentação também tem que ser apresentada quando ele entra com o processo. Então, como a gente já tem tudo pronto, né, tudo organizado, o que se faz? Primeiro tem uma audiência. Então, a audiência quem faz é o Maicon. Então, se o fornecedor, no dia da audiência, fez acordo com o consumidor, aquele acordo também será homologado pelo juiz. O juiz homologa o acordo. Então, se o fornecedor ele não cumprir com aquilo que se comprometeu perante o consumidor, aquele documento é um título executivo. Certo. Né? Então, ele procura o Procon e a gente só entra com o processo de cumprimento de sentença. Sim. Pode falar. Né? É porque como é que funcionava, né? Como a doutora Raquel falou, assim. Quando existiam as audiências no Procon e não tinha resolução, ou a empresa não comparecia, né? Daí a gente aplicava multa porque eles são de fato obrigados a comparecer, ou como é norma da empresa, não tem resolução no Procon, vai para o judiciário. O que muitas vezes acontecia, o consumidor acabava voltando ali no Procon. Ele ia junto ao juizado especial, né, o juizado de pequenas causas, e dava um papel em branco para ele preencher, para falar o que ele queria. Mas como uma pessoa, que a maioria, o público do Procon, são pessoas mais idosas, certo, como ele iria preencher aquele documento para fazer o protocolo? Então, eles tinham uma dificuldade muito grande. E também não era benéfico para ele, não teria o porquê contratar um advogado para buscar um ressarcimento de R$ 150. Então, esse convênio que a gente fez junto com os juizados especiais, ele foi bem benéfico para a população. Porque hoje, quando não existe resolução ali no Procon, a gente pergunta para o consumidor: olha, você quer dar andamento aqui pelo Procon, né? Daí a gente marca uma termação para fazer o protocolo para entrar com uma ação judicial. Então ele vai ter que se dispor de mais um dinheiro para contratar um advogado para buscar esse ressarcimento. E aí, mas nesse caso dando não precisa acordo, de um advogado, já vai direto ao Procon, é um intermediário. Isso. Aí o que acontece? Não deu acordo. Não teve audiência, tá todo o processo dele arrumadinho lá, tá prontinho, não teve acordo. Uhum. Aí a gente pergunta para o consumidor: o senhor quer propor a ação? Porque ele sabe que ele está postulando em causa própria, né? Não tem advogado. Certo. Aí ele manifesta a vontade que ele quer. Aí a gente agenda um horário e aí encaminha todo aquele processo dele, que já é administrativo, a gente encaminha para o Poder Judiciário, para o Juizado Especial. É o processo que vocês levantaram em cima da empresa que ela não respondeu, é isso? Isso, né? Ou às vezes a empresa comparece, mas não dá acordo. Não tem acordo. Né? Uhum. Não tem acordo, não vou fazer acordo, porque aí a gente pode mandar para o Poder Judiciário. Você já tem algum caso que ocorreu tanto de um valor menor como de um valor maior? Não preciso especificar, mas já existe. Tem uma demanda grande disso ou geralmente sim, a conciliação é ainda o caminho mais correto? Assim, a conciliação, assim, lá pelo Procon tem mais ou menos entre 60% a 63% de resolução ali na audiência. Certo. Né? Nas demais, quando o consumidor quer, daí a gente faz a postura em juízo ali pelo Procon. Por exemplo, a nossa data de atermação está para final de novembro, para início de dezembro, né? Porque daí tem gente na fila ali para fazer essa termação, que para fazer esse protocolo. Acho que foi no final de semana, na semana passada, a gente estava protocolando uma termação de R$25. R$25. Então não tinha por que ele procurar um advogado para buscar esse ressarcimento de R$25. Mas é um direito do consumidor? É um direito do consumidor. E a empresa estava se negando? Sim, se negou a fazer a devolução. O que é isso, meus amigos? Né? Então a gente tem assim casos
aquele da aposentadoria que eles descontam O INSS. Isso. do INSS lá da Os consignados. Isso. Esse deve Aí ser esse o tem campeão? vários, né? Esse é o campeão? Porque aí o que acontece? Ele tem que restituir o consumidor em dobro. Aham. E eles não restituem em dobro. Aí começaram a não comparecer nas audiências. Então, isso também tem bastante Sim, demanda. Antes do escândalo ali, falando sobre a questão do INSS, antes do escândalo ali que teve, né, que ficou na mídia, as empresas elas compareciam, né, faziam a proposta de restituição, tanto corrigido como de forma em dobro, assim como diz o Código de Defesa do Consumidor. Só que depois que teve esse escândalo todo, que a Justiça mandou bloquear todos os bens da empresa, e daí eles não deixaram de comparecer. Não comparecem mais nas audiências do PROCON. Aí é esperar agora. E agora é esperar ali fazer o protocolo da ação judicial para buscar esse ressarcimento. Agora, se tem uma coisa que vocês não estão mais se incomodando por enquanto, é preço da gasolina, né? Ainda bem, né? Sabe que eu vi uma reportagem agora de manhã que em Florianópolis lá estão brigando porque ela tá 6,70. Mas pelo menos aqui em Brusque vocês ganharam um alívio agora com o preço do combustível. Da sua gestão. É isso aí, coisa boa, né? Raquel, você mas pode... isso, logicamente, que é o resultado da livre concorrência, Sim, né? sim. Mas de qualquer maneira, o PROCON tem um pedacinho de trabalho nisso aí, Sim, né? Mas sim. é evidente que a concorrência chegou alguém para fazer concorrência, né? E esse alguém fez Mas acontecer uma mas isso que é mobilização. saudável no comércio, Aham. né? Isso que é saudável. Sim. Então, o consumidor, ele procura os preços mais atrativos, né? E que tenha maiores vantagens. Perfeito. Né? Então a gente tá e aí demonstra que não existe aquilo que sempre se pensava em Brusque, né? A formação de cartel, né? Então agora a gente vê que estamos aí com a liberdade de preço nos combustíveis. Então a gente está muito satisfeito com isso. Mas o PROCON sofre pressão também aí de empresário? Sofre, né? Sofre. O PROCON é culpado por tudo, né? É, né? Meu Deus. Né? O PROCON é culpado pelos pecados do mundo, mas lógico, o consumidor já chega no PROCON chateado. Né? Você acha que o PROCON, no caso, nesse caso específico do combustível, ele desagrada o consumidor e o fornecedor, Sim. acaba? O fornecedor em especial, né? Aham. O que tá pegando no meu pé? Sai daqui. Porque a gente não tem gerência na empresa, né? Mas a gente, logicamente, cobra, Sim. né, o resultado, porque o consumidor cobra da gente. Uma sabe? coisa que até no intervalo, se o Rodrigo quiser levantar, nós estávamos falando aqui sobre essa situação de averiguação se realmente está sendo utilizado, se na bomba está correto. Isso é responsabilidade do PROCON, Se o que o cidadão está pagando 1 litro, é 1 litro mesmo. Exato. Aí a gente tem os outros órgãos, né? A ANS, é isso, né? A ANP, e o Inmetro. Né? O Inmetro, ele afere a bomba, se a bomba está ou não, né? Retirando a gasolina de forma correta, e também tem o que faz a fiscalização da própria gasolina, né, da qualidade da gasolina. É a Agência Nacional do Petróleo, isso aí. a ANP. Essa faz. Aí para fazer esse tipo de fiscalização, a gente tem que solicitar a presença desses fiscais na cidade. Geralmente se faz juntamente com o Ministério Público. Se eu, como consumidor, tenho uma dúvida, se surgiu alguma dúvida na hora de abastecer, vou lá no PROCON, faço essa reclamação. Hoje o PROCON teria condições de fazer uma averiguação? Qual é o caminho que faz? Porque é o PROCON quem tem que... Olha, eu comprei 1 litro de gasolina e acho que não entrou 1 litro. Sim, o PROCON ele pode encaminhar, mas ele não é o responsável por isso. Para fiscalizar, não é? Para fiscalização não é. A gente encaminha a reclamação. Até quando entra no consumidor.gov.br, lá tem um ícone que é só para reclamar do preço da gasolina. Ah, é? É. Tá específico só específico para gasolina. E ali tem a questão da qualidade do combustível, do volume, isso, tudo. tudo Ali ali. tem tudo certinho.
A gente abre a reclamação, né, quando o consumidor ele vai ali, a gente manda a notificação para a empresa e nesse meio tempo também a gente chama o Inmetro e os órgãos responsáveis para fazer essa fiscalização. Daí a gente vai junto como fiscal, não que a gente tenha essa perícia de fazer, falar, não, esse combustível foi colocado menos do que era cobrado. Vocês trabalham com o Inmetro? Sim. Sim. O Inmetro tem uma agência estadual, no caso? Sim. O Inmetro tem uma agência estadual, é isso? Quase sempre. Já foi acionado alguma vez? Você já Foi. Quando eu entrei no PROCON, no ano passado, dia 6 de março, vocês tinham acabado de fazer uma fiscalização, né? A gente fez uma fiscalização, não lembro exatamente qual foi o posto, mas a gente veio uma denúncia. Acho que o PROCON foi em todos os postos naquela época. E aí, então, os fiscais vêm lá de Florianópolis. Sim, não lembro exatamente qual foi o posto, mas foi um posto que uma bomba até foi interditada, né? Que um consumidor ele foi ali e eu acho que era 42 litros que era total do tanque de combustível do carro dele. E tinha gasolina, ele só ia completar. E quando ele pediu para completar, colocaram na bomba, parecia um valor, a quantidade de litro maior do que o carro se comportava. Então, se já tinha combustível, então tinha uma discrepância muito grande. Bomba adulterada. Né? Então, ele foi fazer a reclamação no PROCON, a gente chamou o Inmetro, foi fazer a fiscalização e daí de fato, viu ali que tinha essa alteração na bomba, que a empresa foi multada, o Inmetro também fechou e multou, né? E fez todo o trabalho necessário ali. Perfeito. Algo mais, Rodrigo Santos? Não, é isso. Agradeço aí a Raquel Schenig. Raquel, muito obrigado. Bom ver você, sempre com esse entusiasmo, né? Apesar dos pesares, de, né? Mas você está sempre aí firme e forte e coloque no teu no teu currículo. Raquel Schenig, administradora do PROCON, gestora do PROCON, combustível mais barato em Brusque. Porque esse foi um gol que você teve, vários, né, gols que você fez aí junto com o nosso amigo Baltazar também. Obrigado, viu, Raquel? A gente que agradece a Rádio Cidade, né, sempre pelo prestígio que tem dado ao PROCON, e o PROCON está à disposição do consumidor, né, precisando de qualquer dúvida, esclarecer qualquer dúvida com relação ao consumo, estamos às ordens. Pois não, Anderson. Eu tenho um recado aqui, bom dia da bancada, em especial a doutora Raquel. Minha mãe trabalhou muitos anos na casa dela, uma pessoa incrível e íntegra. Forte abraço, Raquel, o filho da Helena, saudades de você e do Davi. Quem é que é? Quem tá mandando esse recado aqui é o Beto Santos. Conhece? Ele falou, pode dar esse recado a ela? Saudades de você e do Davi. Tá dizendo aqui. É isso, então? É isso aí. Ele fez questão que eu divulgasse. Até botou uma mãozinha agora agradecendo. Maicon, obrigado, Maicon. Muito obrigado. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui o número disponível também para a questão de notificação. O número para denúncias de fio é... Posso falar? Lógico. 47-98873-1963. Repita, por favor. 47-98873-1963. Esse é o número disponível ali, caso o consumidor ele vê denúncias. Importante se a Rádio Cidade pudesse colocar na matéria. Vamos fazer. Porque o maior fiscal, como eu digo para vocês, o maior fiscal é o cidadão. Perfeito. Né? Então a gente precisa da ajuda do cidadão. Vamos colocar na matéria do site esse número aí para as pessoas entrarem em contato e ajudarem o PROCON. Isso mesmo. Fazer a fiscalização. Perfeito. Obrigado, então. Muito obrigado. Boa semana.